és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva a sua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. E mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu quero te agradecer pelo mover do teu Espírito Santo nesta noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo.
Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez. Obrigado, Senhor, porque eu creio que o Senhor há de continuar fazendo. Em nome de Jesus, Pai, que nessa noite o Senhor continue quebrantando os corações, que o Senhor continue derramando a sua unção, a unção de cura, a unção que liberta, a unção que renova. Papai, em nome de Jesus, nós estamos aqui clamando somente ao Senhor, porque Tu és o nosso único caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida, a quem nós rendemos a nossa vida, a nossa família diante do Senhor nesta noite. Pai, em nome de Jesus eu te peço, visita o teu povo, não só aqui neste lugar chamado casa de oração, mas visita o teu povo, Senhor, onde quer que eles estejam, lá no íntimo do quarto, lá no íntimo da sua casa. Papai, em nome de Jesus eu te peço, ó Espírito Santo, vai enchendo mesmo mentes e corações com a tua vontade, Pai, porque ela é agradável, ela é perfeita, e nós nos submetemos a ela, Papai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai, que Tu sejas exaltado no nosso meio nesta noite. Muitas vezes não entendemos, não compreendemos o que o Senhor está fazendo, mas nós cremos, aceitamos e queremos cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Você pode se sentar. Obrigada, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus está fazendo grandes coisas. Os nossos olhos naturais muitas vezes não conseguem enxergar. Mas se abre para o espiritual, abre os teus olhos espirituais e deixa Deus agir. Deus tem muito mais para você do que você imagina. Aquilo que ainda não chegou no teu coração, que os teus olhos não viram, que os teus ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para você. Amém? Basta crer. Basta crer. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de João. Quem é Jesus? Hoje nós vamos meditar um pouco em quem é Jesus. Se você ainda não conhece Jesus, se você só conhece Jesus de ouvir falar, mas ainda não teve uma intimidade com Ele, hoje você vai conhecer um pouco mais de quem é Jesus. Alguns dizem que o livro de João é o mais maravilhoso já escrito. Para muitos cristãos, o livro é o mais valioso do Novo Testamento. Para outros, a biografia mais fascinante de Jesus está lá, pela sua profundidade, pela sua divindade que é relatada no Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito para produzir fé no nosso coração. O objetivo de João, ao escrever o Evangelho, é levar aos leitores, nós que lemos o Evangelho de João, assim eu espero que você leia a sua Bíblia, é levar aos leitores, o leitor a crer em Jesus. Por isso que João escreve esse livro. E em João capítulo 20, verso 30 e 31, a palavra do Senhor diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos, os sinais, as maravilhas, os milagres de Jesus foram escritos aqui no Evangelho de João, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. No nome de Jesus. Nos sinais escritos, a divindade de Jesus é revelada. Na fé, nós vemos a reação que esses sinais produzem. Na vida eterna, o resultado que a fé traz. Mas a ênfase de João, aqui no Evangelho de João, é que eu preciso crer em Jesus. Não basta crer em Deus, mas eu tenho que crer em Jesus, conforme Ele é apresentado na palavra de Deus.
Eu tenho que crer em Jesus conforme o Senhor vai me mostrando e vai me revelando através da sua palavra. Hoje pela manhã, nós estudamos o livro de Ruth, a história de Noemi e Ruth, onde fala que existia um resgatador, e o nome dele era Boaz. E esse resgatador nos reporta a Jesus Cristo como nosso libertador, não é? Quando nós olhamos para o livro de Ruth, nós vemos que Ruth quis seguir o mesmo Deus da sua sogra Noemi. Conhecia Deus de um modo geral, mas ela precisava de um resgatador, de um libertador, assim como nós conhecemos a Deus, mas precisamos de um resgatador, de um libertador, de um salvador, e este é Jesus Cristo. Por isso que João usa a palavra fé ou crer 98 vezes no seu livro, para nos ensinar que a fé em Jesus é indispensável para a nossa salvação. O único caminho de termos vida eterna, de termos salvação, é Jesus Cristo. Mas também o Evangelho de João foi escrito para defender a fé. Por quê? Naquela época, lá no século I, existia uma seita, uma heresia, que era o gnosticismo. E eles negavam a divindade de Jesus. Então o Evangelho também foi escrito para que pudesse a fé ser defendida, a fé em Jesus Cristo fosse defendida. Porque eles negavam que Jesus era Deus e também negavam o sacrifício de cruz que Jesus fez. João foi usado por Deus para defender os cristãos dessa heresia que acontecia lá no século I, tá? Vocês estão comigo? Amém? É um pano de fundo que eu estou colocando para vocês, já nós vamos ler a palavra do Senhor. João era um discípulo mais próximo de Jesus. E Jesus deu o sobrenome a ele de Filho do Trovão. Mas também ele foi conhecido como discípulo amado. Ele era o discípulo amado por Jesus, aquele mais íntimo, sabe como que é? Aquele que você abre o coração, aquele que você encosta assim para ficar ouvindo os ensinamentos, os conselhos. Assim como nós somos discípulos de Jesus, né? Precisamos também ser chamados de discípulos amados, né? Que temos prazer de ouvir os ensinamentos de Jesus. E como que nós ouvimos os ensinamentos de Jesus? Nós ouvimos através do nosso coração, quando lemos a Bíblia, quando lemos a palavra do Senhor. É aí que nós aprendemos os conselhos de Jesus. E o evangelista João, ele descreve a pessoa de Jesus nos 18 primeiros versículos do capítulo 1. E então eu quero ler com você. Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, e nós vamos ler os 18 primeiros versículos. Amém? A palavra do Senhor no Evangelho segundo João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o seu nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele, Jesus, e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Amém? Pai, mais uma vez, eu me coloco diante do Senhor. Eu me submeto e eu me humilho à tua poderosa mão. Papai querido, em nome de Jesus, dá-nos a tua palavra rema, a tua palavra revelada nesta hora, que o teu Santo Espírito possa trabalhar mentes e corações, para que a tua palavra encontre uma terra fértil e que possa produzir frutos a 100 por 1, papai. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Bom, primeiro, do verso 1 ao 3, nós vemos que a palavra de Deus diz que Jesus é Deus. Você pode conferir na sua Bíblia. Jesus é Deus. E dentro dessa afirmação que Jesus é Deus, nós vemos 5 características de Jesus nesses versos. Ele é o verbo, é o logos, é a palavra. Jesus é o verbo de Deus que nos revela a sua mente e também o seu coração. Somente Jesus é o divino revelador do Pai. Lá em João capítulo 1, verso 18, que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor diz que ninguém jamais viu a Deus, mas Deus, o unigênito, o único, Jesus Cristo, que está junto de Deus Pai, Criador de todas as coisas, o tornou conhecido. Jesus tornou Deus conhecido. Em Jesus nós conhecemos Deus de uma maneira pessoal. Nós olhamos para Jesus e nós vemos Deus, porque Ele faz parte da Trindade. Nele vemos, ouvimos e acessamos o Pai, através de Jesus. Mas Ele é Deus também sendo eterno. No princípio era o Verbo. Antes da criação, Jesus já existia. Colossenses capítulo 1, verso 17 diz: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O verbo era passado, indica uma existência contínua, atemporal. Jesus já existia quando tudo foi criado. Ele, sendo Deus, é uma pessoa. E o verbo estava com Deus. O fato de ele estar com Deus no princípio, revela que ele é uma pessoa distinta do Pai. Porém, eles têm um relacionamento pessoal íntimo. Quem tem meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. É Jesus dizendo isso, lá em João, capítulo 14, verso 21. Há uma intimidade, há um relacionamento íntimo de Jesus com o Pai, porque eles são um. Jesus é Deus, como nós lemos. É o Verbo, e o Verbo era Deus. Jesus tem a mesma natureza de Deus.
é a mesma natureza de Deus. Lá em João, capítulo 10, verso 30, a palavra do Senhor diz: eu e o Pai somos um. Jesus revelando que Ele é um com o Pai. A mesma natureza divina, Ele é Deus. Mas Jesus também é Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Deus Criador, Deus criou o mundo por meio da sua palavra. Colossenses capítulo 1, verso 16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, que foi declarado aqui hoje. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas. Não existe. Não existe o que você olhe, que você diga assim, isso não foi Deus que fez. Não existe. Mas Jesus sendo Deus, com todos esses atributos, Jesus também é vida e é luz. No verso 4 e 5, a palavra do Senhor diz assim, lá em João que nós lemos. Duas palavras que ensinam as verdades mais profundas neste evangelho. Vida. Ela se origina em Jesus. Sem Jesus não há vida. Jesus é aquele que restaura, aquele que faz novo. Aliás, essa questão de restaurar, para mim, é um ponto de interrogação. Porque onde Jesus entra, Ele não restaura, Ele não conserta, Ele faz novo. Não é assim? As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo em Jesus. Então, Ele é aquele que faz tudo novo. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, Ele diz. Ninguém vem ao Pai, não é vai ao Pai. Porque Deus e Jesus são um. Então ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Ele mesmo, porque Ele é Deus. Pessoas distintas com a mesma essência, com a mesma natureza divina. Vida, ela é eterna e divina. E consiste na comunhão com Deus. João 17,3 diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ela é o contrário de destruição e morte. Vida é paz, é alegria, é renovo. Ela é recebida e ela é experimentada exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. João capítulo 3, verso 36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Fora dele não existe vida eterna ou salvação. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo que devemos ser salvos. Essa palavra está em Atos capítulo 4, verso 12. O que eu estou passando para você é Bíblia. É Bíblia confirmando aquilo que nós estamos falando. Mas Jesus, além de ser vida, Ele também é luz. A luz é a manifestação resplandecente da vida. Não é assim? Não existe vida nas trevas. Onde a luz entra, ela ilumina, ela dissipa as trevas. Não é, Alan? Dissipa as trevas, e aí a vida resplandece, a luz resplandece. Jesus é a luz que veio a este mundo. João 12, 46 diz: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Aleluia. Jesus é luz, Jesus ilumina o nosso caminho, Jesus nos dá a direção, Jesus nos tira do escuro, Jesus nos tira das trevas, Jesus nos tira da escravidão, da escuridão. Jesus, a Ele toda a glória, toda a honra e todo louvor, porque esse é o nosso Salvador, esse é o nosso resgatador. Glória a Deus por isso, amém, igreja? A luz, Ele, Jesus, que é a luz, Ele revela os pecados humanos.
João capítulo 3, do verso 19 a 21, diz assim: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Se nós temos alguma coisa a esconder na nossa vida, não é luz, é trevas. Porque tudo que resplandece, tudo que pode vir à luz, tudo que pode vir e clarear, estar à mostra, ser exposto, vem de Deus, é manifestação de Deus. Ele liberta as pessoas das trevas e as guia espiritualmente. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. As trevas refletem a humanidade caída, pecaminosa, escravizada, incrédula pelo pecado. As trevas simbolizam a ignorância, a superstição, o perigo, a tristeza, a maldade. Mas no verso 14, o Evangelho de João diz que Jesus é homem. Jesus é Deus, o Verbo eterno, pessoal e criador. Ele é a vida e a luz. E João declara que Deus se fez homem. No tempo determinado por Deus, Ele enviou o seu Filho nascido de mulher. Jesus se fez homem sem deixar de ser Deus. Ele era uma pessoa com duas naturezas. Ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. De forma que era inconfundível, inseparável. Jesus se fez homem pelo milagre do nascimento virginal, através de uma virgem. Lá em Isaías capítulo 7, verso 14, a palavra do Senhor diz assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel, Deus conosco. Ele assumiu a natureza humana, viveu sem pecar até a sua morte. Ele se identificou conosco e com as nossas fraquezas. Não tem o que você passe que Jesus não passou. Não tem o que você enfrente que Jesus não enfrentou. Jesus conhece cada lágrima. Jesus conhece cada sofrimento. Jesus conhece cada circunstância. Porque não tem o que Jesus não passou, não tem o que Jesus não sofreu. Por isso que Jesus derrama sua graça sobre nós, o favor que nós não merecemos, porque Ele conhece a nossa humanidade, Ele conhece a nossa fragilidade, Ele conhece a nossa fraqueza, e mesmo assim nos ama. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Deus maravilhoso! E eu quero te perguntar nesta noite, qual é a sua decisão acerca de Jesus? Qual é a sua decisão ao saber que Jesus se encarnou e morreu na cruz para nos salvar, para salvar os pecadores? Qual é a sua posição diante da mensagem do Evangelho que foi pregada? As pessoas na época de João apresentavam 3 reações. Preste atenção no que eu vou te falar. Vou falar agora como pastor Messias. Olhe nos meus olhos. Não distraia. Preste atenção no que eu vou te falar. Aqueles que não o reconheceram. Era a primeira categoria de pessoas. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Deus se revela como Criador diante de todas as coisas. Mas o homem insiste em negar a sua existência. Deus criou todas as coisas, mas o homem insiste em negar a existência de Deus.
Você eu não sei, mas eu conheço gente que nega a existência de Deus. Fala que o mundo veio lá, não sei do que, não vou nem falar aqui, que para mim é tudo bobagem. Nega a existência de Deus. Essa é a atitude de muitos hoje. Não reconhecem e negam Jesus como Filho de Deus, o Salvador. Mas tem uma segunda categoria de pessoas. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Me perdi aqui. E os seus não o receberam. Jesus se revela pessoalmente a Israel, mas o seu próprio povo não o recebeu. Isaías capítulo 1, verso 2 e 3 diz assim: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos, e os filhos fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel não sabe, o meu povo nada compreende. Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Primeira categoria, nega a existência de Deus. A segunda categoria, não o recebe. Foi aquilo que eu falei no começo. Muitas pessoas conhecem Deus, mas não reconhecem Jesus. Não reconhecem Deus na pessoa do Filho, Jesus Cristo. E a terceira categoria de pessoas, mas a todos quantos o receberam. Jesus foi recebido por muitos. E nos versos 10 a 13 diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, eu gosto quando tem assim, um contudo, entretanto. Aqui é um contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aleluia. Os que não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, aleluia. Nós temos a revelação de como uma pessoa se torna cristão. Eu estou terminando. A pessoa recebe a Cristo, crendo que Ele é quem nós acabamos de apresentar no Evangelho de João. Todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus dá-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Os verdadeiros cristãos, nascidos de novo, nascem de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Somente pelo poder de Deus alguém pode ser salvo e se tornar filho de Deus. Em Mateus capítulo 19, verso 25 e 26, a palavra diz assim: ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram. Olha a pergunta dos discípulos, estavam com Jesus. Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Em qual das três reações você se encaixa? Você é daqueles que nega? Você é daqueles que conhece, mas não recebe? Ou você é daquele que já recebeu, aceitou Jesus na sua vida, abriu seu coração, Jesus fez morada, mas você ainda precisa de um relacionamento íntimo, pessoal, uma reconciliação, quem sabe, porque Ele quer se revelar através do Filho, mas nós precisamos querer Jesus na nossa vida,
para que essa intimidade aconteça. Todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus. Eu não sei como que você está na sua vida. Eu não sei se você precisa desse encontro pessoal. Eu não sei se você tem tido intimidade com Jesus, porque é isso que Ele espera de mim e de você. Intimidade. Jesus quer entrar na nossa vida. Não é, crianças? Jesus quer entrar no nosso coração. Jesus quer fazer morada. Porque Jesus é luz, porque Jesus é vida, porque Jesus é Deus, porque Jesus é eterno, porque Jesus é Criador, porque Jesus é tudo, tudo que nós precisamos, tudo que nós precisamos. E eu quero orar. Agora, se você quiser fechar os seus olhos, baixar a sua fronte, pense como que está a sua vida. Em qual categoria você se coloca agora, diante do Deus Altíssimo? Em qual categoria você se encontra? Será que você é aquele que ouviu Deus apenas, você tem Deus apenas de ouvir falar? Ou você é aquele que já conhece o Senhor de uma maneira mais íntima? Deus amado e Deus bendito, louvamos o Teu nome pela Tua palavra, Senhor. Obrigada porque nesta noite o Senhor falou com cada um de nós. Deus, em nome de Jesus, nós, nesta noite, queremos ser enquadrados, ó Deus, naqueles que Te conhecem, naqueles que Te recebem, naqueles que são chamados filhos de Deus. Por isso, Deus, se tem alguém aqui nesta noite, que ainda precisa render o seu coração aos pés de Jesus, eu peço, ó Deus, toca nessa vida agora, Pai. Em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, entra nesse coração, alcança essa pessoa agora com a Tua graça, com o Teu favor imerecido. Deus, em nome de Jesus, que nesta noite haja um conserto, haja uma reconciliação, haja, Senhor, arrependimento de pecados, e haja mesmo o lavar dos pecados pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nesta noite, se alguém aqui precisa desse encontro ou desse reencontro contigo, eu peço mesmo que o Senhor venha com Teu Espírito Santo tocando e quebrantando este coração agora, que essa pessoa se renda a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, Papai. Deus, eu sei que aqui neste auditório tem pessoas que precisam se reconciliar contigo. Eu sei que nesta noite o Senhor está tocando vidas. Eu sei, Senhor, que o Senhor está tocando corações. Eu sei, Senhor, que nesta noite o Senhor está falando: filha minha, eu espero você. Eu quero você porque eu te amo. Filho meu, eu espero essa reconciliação. Eu espero você de braços abertos, porque eu dei em favor de você o meu filho, o meu único filho, por amor a você. Oh Deus, vai tocando vidas aqui nesta noite, Senhor. Que haja mesmo a libertação das trevas, que haja mesmo, Senhor, o resplandecer da luz. Em nome de Jesus, Pai. Toca, Espírito Santo. Toca. O Senhor é aquele que me revela, Pai, as pessoas que precisam desse reencontro contigo, ou desse render-se aos Teus pés. Toca nessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Para a glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja para sempre. Queridos, mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos vocês. Como é bom poder cultuar ao Senhor junto com você. Como é bom. É muita alegria no nosso coração. É muita alegria
ver que nós podemos partilhar e compartilhar esse Deus maravilhoso. É uma pena que este culto está se encerrando. Que fraco! É uma pena que este culto está se encerrando. Agora sim. Mas a nossa vida é uma vida cultica. Por onde nós vamos? Levamos a presença do maravilhoso, do conselheiro, do príncipe da paz. Não se esqueça que por onde você vai, o Senhor Jesus também vai. Não se esqueça que por onde você for, o Espírito Santo também vai. Não se esqueça que o Deus Todo-Poderoso é aquele que está com você todos os dias, porque Ele prometeu jamais te abandonar, jamais te deixar. Amém? Queridos, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, o amor desse Deus único, justo e verdadeiro, a consolação e a comunhão do Espírito Santo, desse Espírito que é santo, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, onde quer que tenha um filho de Deus nesse momento, que a graça, o amor de Jesus, a companhia do Espírito Santo possa alcançar agora. E se assim você recebe, e se você crê, você diz amém. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Uma boa semana para a glória de Deus.